Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sexta-feira, 23 de setembro, 21 horas. Eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los felizes, alegres, sorridentes, reinando em vida, livre nele, para o louvor da sua glória, vivendo essa plena liberdade no Espírito de Deus, sabendo que somos filhos, e como filhos que somos, só podemos ser guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Não temos os homens como Senhor das nossas vidas. Não vivemos debaixo de autoridade espiritual de homem algum, mero mortais. Somos todos iguais. Queridos, o tema de hoje vai chocar os religiosos, como sempre chocam. Esses demônios não passam de feitiçarias, obras da carne. Não existem. Mentira da religião. Esse é o nosso tema de hoje e eu quero ler no livro histórico de Lucas, capítulo 13, versículo 11, o 10, que começa dizendo assim: ensinava no sábado numa das sinagogas. Quem? O Cristo Nazareno, nascido sob a lei, nascido de mulher. Ele era, na verdade, um judeu. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia décadas, 18 anos, ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O sistema religioso, evangélico principalmente, eles dão muita ênfase aos demônios, a essas obras de feitiçarias. Eles falam muito em espíritos malignos, em tranca-ruas, em pombagira, em preto velho, etc. e tal. Eles acreditam piamente nesse mundo espiritual desse ser que foi criado para amedrontar as pessoas, para colocar medo, terror nos filhos de Deus, e fazendo com que eles se tornem então presas fáceis desse sistema religioso. Tudo eles colocam na conta desses demônios, na conta desse ser espiritual. Isso já vem desde o Éden, quando Adão comeu do fruto oferecido pela sua mulher, segundo a história contada por Moisés no Gênesis. Ele procurou logo uma pessoa para que pudesse culpar. Como só existia ele e Eva, então ele disse: a mulher que tu me deste. Então, sempre o ser humano está procurando alguém para que possa culpar. Então, isso tudo não passa de enganos criados nas religiões. Demônios, Satanás, pombagira. É mentira, essas coisas não existem. Tudo são obras da carne. É a carne que deseja, é a carne que cobiça, é a carne que quer praticar, quer satisfazer a sua vontade. Paulo chama de concupiscências da carne. Então essa palavra demônio, ela foi transformada em um ser, esse ser espiritual, que não tem nada a ver, mas o significado é pensamento, como tantas outras coisas criadas dentro da religião, como o inferno, como um lugar de tormento eterno. E as pessoas creem que este inferno literalmente existe. E todos quantos não
fizerem parte desse sistema religioso, principalmente o evangélico, irão para o inferno. Eles dizem isso com todas as letras. Eles creem piamente na existência desse inferno. Mas quando na verdade significa sepultura, o lugar para onde todos nós um dia iremos, independente é ser humano, descerão à sepultura, ao inferno, ao lugar dos mortos, a parte mais baixa da terra, e de lá nunca mais vai subir. A igreja chamada dos homens transformou demônios em espírito do mal. Espírito esse que, segundo ele, entra nas pessoas, se manifestando, oprimindo as pessoas. É comum eles dizerem: fulano está oprimido. Isso é possessão maligna. O demônio tem tomado conta da vida de fulano, de ciclano, de beltrano. Isso é uma pombagira. E precisando então essas pessoas de quê? Segundo eles, de uma libertação. Nas igrejas pentecostais existem trabalhos de libertação. Observe nas placas, quando lá estão as programações de suas reuniões, não tem uma dessas placas que não está lá em um dia da semana, num determinado horário, culto de libertação. Entra semana e sai semana, anos e anos, e esses cultos de libertação dentro desses lugares não param, não deixam de existir. As pessoas que ali frequentam, que vão em busca de uma libertação, porque esse é o propósito desse culto, dessa reunião, continuam sempre a mesma coisa. Na outra semana, ela volta de novo. Então, eles levam essas pessoas à necessidade de serem o quê? Exorcizadas. Para que elas possam ser o quê? Libertas. Quando são manifestações neurológicas e psicológicas da mente das pessoas, que fora desses lugares as hipnoses são usadas pelos hipnólogos. Fora desse contexto religioso, é comum vocês verem o hipnólogo, ele fazer esta prática com as pessoas, trabalhar a mente das pessoas. E uma vez trabalhando a mente das pessoas, através de uma hipnose, eles fazem com as pessoas aquilo que na verdade eles querem fazer. Sendo que no sistema religioso são demônios, são espíritos do mal, são espíritos malignos, são possessão ou possessões na vida das pessoas. É assim que atribui o sistema religioso evangélico às pessoas. Assim, então, queridos, nós podemos afirmar que isso que acontece dentro dos templos não passa de um engano, de uma mentira praticada por muitos religiosos evangélicos. Sabe por quê? Eles gostam disso porque isso dá ibope. As pessoas que exercem esse trabalho, elas estão sempre em destaque. Elas são consideradas num patamar mais elevado pelos frequentadores daqueles lugares, como uma pessoa mais íntima de Deus, como uma pessoa que tem a sua vida mais santificada, mais consagrada. É comum até ouvir dizer: fulano expulsa demônios. Ó, Deus usa irmão fulano e irmã cicrano. Os demônios temem e tremem diante de A, B, C ou D. Um certo líder religioso, outro dia, eu assistindo um programa de TV de uma igreja neopentecostal. Então eles, baseado nesse texto que eu li aqui de Lucas capítulo 13, 11, desta mulher que estava há 18 anos enferma, ele disse que era um demônio
que estava na vida daquela mulher por 18 anos. E ele então, dirigindo ao seu público, por meio da televisão, e aqueles que estavam lá de formas presencial, ele disse que essa pessoa que estava 18 anos acometida dessa enfermidade, ela estava 18 anos endemoniada, sendo que esse demônio, segundo o entendimento deles, era esse ser espiritual que estava na vida dessas pessoas. Não sabendo eles, por não ter o entendimento, por não serem salvos na mente, que dentro da cultura judaica dos judeus, a pessoa, quando estava enferma, ela era tida como uma pessoa endemoniada. Enfermidade era chamado de pessoas endemoniadas. Então, quando essa pessoa era curada, essa enfermidade deixava de atuar na vida daquela pessoa. E a religião diz então que o demônio foi expulso da vida daquela pessoa, porque ela estava possessa, porque ela estava oprimida. Então esse líder religioso diz: se você se encontra assim, nós expulsamos da sua vida em nome de Jesus. Isso dá ou não dá ibope? Dá ibope. É comum você ver essas coisas dentro desses lugares. Às vezes nas ruas, eu passo aqui no centro da minha cidade, aos domingos pela manhã, tem uma equipe ali debaixo de uma tenda, todos os domingos na parte da manhã, dezenas de pessoas uniformizadas. E elas ali ficam em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, seja liberta em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso vai se repetindo. Os filhos de Deus que lá estão vão reproduzindo aquilo que eles escutam, aquilo que eles ouvem dos seus líderes religiosos. E eles passam também a acreditar naquilo que lhes são ensinados. A verdade, irmãos, é que diabo, que Satanás, Exu, Pombagira e outros não existem, são folclore e fantasias, muitos criados pela religião, pelo Império Romano, que fazem com que as pessoas acreditam na existência desses seres espirituais. Só há um Deus único, soberano, que reina sobre tudo e todos. Ele não tem inimigo, ele não tem adversário, ele não tem oponente, ele não tem quem se levante diante dele ou contra ele, porque tudo foi ele quem criou. Ele fez o mal, ele fez o bem. Ele disse: eu fiz todas as coisas. Então são coisas da carne, são feitiçarias, são enganos, são mentiras que acontecem dentro desses lugares. Não passa dessas coisas, de obras da carne. Isso que se manifesta é espírito de engano, de mentira na boca deles. É isso a mais pura verdade, que muitos não têm medo de falar, porque eles têm medo desse ser espiritual. Eles temem esse ser espiritual. Eles têm pavor desse ser espiritual, criado, que não existe. O que essa gente precisa é de reinar em vida. O que essa gente precisa é de se comportar como filhos de Deus, para ser guiados pelo Espírito Santo e não viver debaixo de preceitos dos homens. Deixando de acreditar nessas coisas, deixando de praticar essas obras, esses rudimentos, leis que existem dentro desses lugares, mentiras. Tudo que lá eles falam, eles acreditam. A sua vida está assim, sabe por quê? Porque você não dizima.
A sua vida está assim porque você é crente domingueiro, só vem aos domingos. E assim vai. Cuidado, Jesus vai voltar, quando Jesus na verdade já veio. Cuidado, que você pode ir para o inferno este que como lago de fogo e tormento não existe. Cuidado com o Satanás, com esse ser espiritual que eles dizem existir, quando na verdade também não existe. É uma mentira da religião. Paulo chamam essa gente de meninos. São filhos de Deus. Quando eu falo essa gente, não é de forma de querer diminuí-las, mas é no entendimento. Meninos no entendimento. Eles não crescem. Sempre as mesmas coisas. Entram semanas e mais semanas, anos e mais anos, e não mudam. Eles não crescem, porque não têm a mente ativada. Porque o véu ainda está posto. Porque não tem um entendimento. Como então reinar em vida? Como crescer em graça e no conhecimento de Deus? Se são meninos, se são alimentados com leite pelos seus líderes religiosos que são cegos guiando outros cegos. Nós, que temos esse entendimento, somos alimentados com alimentos sólidos, com a sã palavra. E assim nós vamos reinando em vida, crescendo cada vez mais. Os filhos, querido, quando praticam o mal, a palavra de Deus diz que eles são corrigidos pelo Pai, o Pai os corrige. Não existe esse espírito do mal. Olha a diferença, quando os filhos de Deus praticam o mal, as obras da carne, eles são corrigidos pelo seu Pai, o Pai dos Espíritos. Eles semeiam na carne, vão colher na carne. Mas não tem nada desse espírito de mal, do mal como um ser espiritual, como um demônio, como um espírito maligno na vida das pessoas. Esta é a palavra que eu quero deixar para a nossa reflexão. Esses demônios não passam de feitiçarias, de obras da carne. É mais uma mentira, é mais um engano da religião. É isso que acontece dentro desses lugares. Eles põem medo nas pessoas, pavor nas pessoas, terror nas pessoas, porque eles querem que as pessoas continuem presas dentro desses lugares. Porque todas essas coisas geram renda. E não tem lugar melhor para se gerar renda do que os templos religiosos. O faturamento é alto. Todas as reuniões têm ofertas. Uma vez por mês, dízimo. Mas tem pessoas que recebem por semana, outros quinzenais. E o dinheiro vai entrando. Eles aplicam o golpe do devorador na vida das pessoas. Se não der, o devorador vai na sua vida. E as pessoas acreditam nessas coisas. Os filhos de Deus têm que ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Não pode viver debaixo de preceitos dos homens. Eles não têm autoridade espiritual dada por Deus nenhuma sobre as suas vidas. É mentira. Isso é um engano. Nós somos todos iguais. Há um único Deus, como eu já falei. Ele é soberano e reina sobre tudo. Ele é Senhor de todos e de tudo. Então fuja desses lugares. Deixa essas sinagogas. Venha para o mundo espiritual de Deus. Deixe que o Espírito Santo que habita no seu espírito, que testifica que tu é filho de Deus, guiar e dirigir a sua vida. Para que você possa ter a mente ativada, o entendimento dado por Ele, reinar em vida, entender qual é a perfeita e boa vontade de Deus para com você. Então esse é o tema de hoje. Esses demônios, tudo mentira, tudo obra de feitiçaria. Eles trabalham a emoção das pessoas, eles trabalham a mente das pessoas. E tem uns que são tão espertos que eles usam de tecnologia. Quando coloca o dedo, a mão, em determinada parte
da cabeça das pessoas ou aqui do pescoço e consegue derrubá-las. E diz que é demônios, que são pessoas endemoniadas. Muitos nesses lugares mandam que outras pessoas fiquem por trás, para não deixar que as pessoas caiam. Se é demônio, não teria problema nenhum elas caírem. Eles não têm um poder para expulsar tais demônios. Mentira, engano. E as pessoas acreditam nisso. É picaretagem. Obras de feitiçarias. Obras da carne. Pegam uma borracha, uma vassoura, um pedaço de pau, quando essas pessoas dizerem que estão manifestadas, e diz que vai bater, que vai dar nelas, para ver se elas não param com essas palhaçadas. Essa é a mais pura verdade. É a mais pura realidade. Então, divulga este vídeo. Compartilhe este vídeo. Vamos despertar os filhos de Deus, que lá estão aprisionados dentro desses lugares, para ouvir a sã doutrina, a palavra da verdade. Eu sei que vai vir muitos agora e vão comentar no meu canal. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão escrever lá: não, os demônios existem, o inferno existe, o diabo existe, Satanás existe. Eles querem que essas coisas existam. É o prazer deles. Fazem parte da vida deles. Porque eles têm medo de todas essas coisas. Mas nós que tememos a Deus, ao único Deus, nós não temos medo dessas coisas. E falamos com toda a autoridade. Com toda a autoridade na palavra. Porque nós conhecemos a verdade que liberta. Como está escrito em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade poderá libertar os filhos de Deus que lá estão aprisionados dentro dessas sinagogas. Esta é a mais pura verdade. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.